Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ponto de Virada, o podcast da Hive. Mesmo com a evolução da tecnologia e das ferramentas de marketing, continua sendo um dos maiores diferenciais competitivos de qualquer empresa a proximidade e relacionamento com o cliente. Na visão de vocês, o que faz um cliente permanecer mesmo quando surgem outras opções no mercado? Eu acho que é a experiência dele como um todo, né, e aí dentro disso a gente tem a qualidade do serviço prestado, né, e o relacionamento que a gente constrói com o cliente também, em que é um relacionamento de confiança, de entrega, é é um bom relacionamento mesmo de ter um parceiro bom com quem se gosta de estar, com quem gosta de conversar. Acho que principalmente a gente que, nós com os nossos clientes, acho que nós conversamos todos os dias, né. O que faz diferença é escuta e acompanhamento. Você ouvir aquele cliente no dia a dia, às vezes é uma dúvida que ele vai ter, que a gente durante o dia ele vai te mandar, vai te perguntar, faz a diferença porque ele se sente não só um cliente, um número a mais na sua planilha, mas ele sente que você acompanha o negócio dele com uma atenção diferenciada. E é muito interessante porque o cliente ele está esperando X. Ele sabe que ele tem um pacote de serviços, que você vai entregar aquilo. Quando você percebe no dia a dia com ele um detalhe e propõe uma coisa a mais. Isso faz diferença, porque o mercado, o preço é uma coisa, mas quando o cliente percebe que o negócio dele faz parte da sua atenção e você está ali caminhando junto com ele, isso para ele não tem preço. Vocês acham que o que faz diferença, né, na permanência, que ela está mais ligada a preço, entrega ou relacionamento? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas a entrega, porque afinal de contas o cliente contrata a empresa para poder obter resultados. Então a entrega é essencial, mas o relacionamento é fundamental para a permanência do cliente e relacionamento é algo que a gente sempre teve desde o início, a gente sempre procurou estar muito próximo dos nossos clientes. O preço, óbvio que a gente precisa ter um valor competitivo de mercado, né? A gente também não tem que pensar por esse lado. Mas eu acho que tá muito mais ligado à entrega e o relacionamento do que o preço. Se tiver que colocar em em etapas ali, qual é o mais importante, talvez o preço seja o último mais importante entre esses 3. É claro que o preço é importante, né, mas eu acho que ele é mais importante no ponto da negociação, do Da fechamento, né. entrada do cliente, É, né. da entrada do cliente do que da permanência dele, que na permanência a gente está ali, né, falando de um cliente que já entrou, né, então eu acho que o peso que o preço tinha, ele estava mais nessa tomada de decisão que já aconteceu. E aí depois realmente o que faz ele ficar é a entrega e o relacionamento, o histórico que a gente vai construindo. Se ao longo da trajetória o cliente sai, por exemplo, por causa de preço, eu acho que na verdade o problema não é preço. Acho que o problema era uma das outras 2 coisas. Então, em que momento que vocês acham que o cliente deixa de comparar o preço? Acho que é exatamente no momento que a entrega e o relacionamento que eles têm um peso maior. E aí o preço ele vai se tornando menos relevante. Até porque a gente tem essa preocupação muito grande do marketing como um investimento, né. Então, ó, as empresas existem para atender demanda de mercado e gerar lucro. A empresa não pode ter custo, né, a empresa faz investimento. Então, o marketing precisa ser investimento, tanto prestação de serviço quanto o que é investido nas ações e campanhas de marketing mesmo. Então, o valor que sai ali para marketing, ele retorna, então isso não deveria ter um peso ali tão grande nesse sentido ali de avaliar, assim, o valor do serviço prestado. E para vocês, qual que é a diferença prática entre presença e conexão? A gente está falando de conectar com o cliente, né? Presença é você bater o ponto. É você ter X reuniões mensais, você mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp para saber se ele quer alguma coisa. Isso é presença, você está cumprindo um papel. A conexão é quando você começa a entender o cliente, gera uma relação de confiança que é muito além daquele apenas do serviço que você está prestando. Ele começa a te ouvir também. Você ouviu ele a tal ponto que ele começa a te perguntar o que que você acha que pode melhorar, o que que você acha em alguma situação da empresa para além. Então você se conecta a ele. Você começa, às vezes, a gente até brinca que em alguma reunião a gente começa a falar nós.
a nossa página, o nosso produto, porque é isso, a gente começa a se Vestir a conectar. camisa, né? Exatamente, a gente veste a camisa daquele serviço que a gente está prestando, mas também daquela marca que a gente está ali construindo, gerando resultados. Isso para mim acho que é conexão. E essa incorporação dessa conexão, isso é muito importante. Porque quando a gente está fazendo um trabalho para uma marca, que nós somos a agência dessa marca, nós somos aquela marca. A gente precisa falar como aquela marca, a gente precisa falar com quem aquela marca fala. É isso que traz personalização também para o trabalho que a gente faz. E vocês acreditam que padronizar a relação com o cliente, tratar todos da mesma forma, é uma alternativa? Pensando em atendimento de qualidade, acho que não. O nosso trabalho parte de pessoas, né? E as pessoas, cada um é um indivíduo, todo mundo é diferente. Se nós tratarmos todos iguais, é porque por trás daquela marca é uma pessoa que a gente está tratando. Então, acho que individualizar esse tratamento é essencial, você tratar cada um como um. Existem os métodos do atendimento, que são coisas que a gente prioriza, né? Mas existem também as peculiaridades de cada cliente. Tem o cliente que só pode tal dia, tem o cliente que gosta assim, gosta assado. Tem um cliente que gosta, às vezes, de um café de um jeito na reunião. Quando a gente observa e faz essa conexão, o atendimento dele, o momento que ele está com a gente, torna completamente diferente. Então, a questão do atendimento personalizado, ele vai muito além de você fazer talvez um brinde, ou alguma coisa que surpreenda ele. Vai quando você também enxerga aquela relação de uma forma mais humanizada. Eu acho que a verdade é a gente convive com o nosso cliente. É uma convivência. Então, não tem como você conviver com uma pessoa sem você realmente estar próxima dela e você conhecer ela e saber o que ela gosta, porque senão torna uma relação extremamente desgastante de diversas formas. Quando a gente fala nessa relação de agência e cliente, a gente tem coisas como, por exemplo, a gente já teve cliente que ele tinha a logo rosa e a logo branca, ele não gostava que usava a logo rosa, gostava que usava a logo branca. Se a gente não tem uma proximidade, se a gente não entende esse cliente, se ele é só mais um, o time de design lá, Não ele vai vai sempre. adivinhar, Não né? vai, ele vai. E vira e mexe, vai acontecer, vai sair a logo na cor que o cliente não gosta. E aí, como é que vai ser? A cada 15 dias o cliente vai ter que falar a mesma coisa, que ele não gosta da logo daquela cor em determinado material. A gente lá, o pessoal já sabe que o determinado cliente gosta de reunir na parte da manhã, qual horário que ele costuma reunir. Ah, esse cliente aqui não toma café, esse aqui faz questão do café, esse aqui gosta mais desse horário. Ah, esse cliente aqui, eu sei que ele demora para aprovar planejamento, porque ele gosta de pegar, abrir no Word, rever, ele manda umas observações. Então não adianta eu cobrar ele 2 dias depois, porque eu sei que ele vai me responder daqui a 10 dias. É basicamente entender o jeitinho e a linguagem de cada cliente Porque específico. é uma pessoa que você convive, que você se relaciona. Então você sabe o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela acha legal. E você vai construindo uma relação de confiança, né? Porque você vai tendo uma entrega legal e a pessoa começa a confiar em você. E isso pra gente é fundamental. O cliente, ele precisa confiar no nosso trabalho. É lógico que ele pode questionar, ele deve trazer a opinião e o ponto de vista dele, e sugestões são sempre extremamente bem-vindas, mas ele precisa confiar também. E essa confiança, ela só se constrói através de um relacionamento, né? Você não confia em pessoas Sim. nas quais você não tem relacionamento. E confiança é a base de qualquer relacionamento, Com Sim, certeza. né? Então é ali mesmo uma construção para que o cliente confie e entregue para quem sabe fazer, sim. né? E o que uma marca precisa fazer para ela deixar de ser apenas fornecedora e se tornar uma parceira? Tem uma coisa que eu gosto de dizer, é que nós empresas, nós pessoas, a gente tem que agir menos como interesseiros e agir mais como interessados. Então, é pegar o nosso cliente, e quando a gente vai construir uma relação com ele, a gente não fazer isso de forma interesseira ou não sermos interesseiros, e sim a gente
ser interessado no cliente. Então, o que eu posso ajudar ele aqui? Como que eu posso ajudar o meu cliente? O que eu posso fazer para agregar ele? Deixa eu perguntar aqui se ele resolveu um problema que ele comentou comigo, que ele estava tendo. Ou às vezes apareceu aqui uma oportunidade, algo que eu posso encaminhar para ele. Ele falou que ele estava precisando de algo, eu acho que isso aqui pode ajudar ele. Então é ter uma relação, construir uma relação de interesse real por aquele. E aqui eu não vou dizer nem cliente, mas sim por aquela pessoa, né? Porque pessoas se relacionam com pessoas, né? Então a gente ter esse interesse real na pessoa que está ali do outro lado, e no que ela tem, o que ela está passando, o que ela precisa, o que ela gosta, e a partir disso construir um relacionamento. E não a gente planejar a construção de um relacionamento em cima de uma base interesseira mesmo. No mercado tão competitivo, o que faz uma marca ficar na memória do cliente? A experiência. Acho que a experiência que a marca proporciona no cliente dela, os valores que ela vai trazendo, não só no discurso, mas também em toda a entrega que ela tem, isso faz com que o cliente, em algum momento, ele pare e lembre dela. Tem alguma referência, gera uma memória afetiva. Acho que experiência é tudo. Experiência é tudo. E é possível construir um relacionamento quando a experiência ela não é constante? Não, experiência, acho que ela tem que ser uma coisa, um tijolinho de cada vez, né? Se você tem um discurso, tem um produto, ele está alinhado, toda a estratégia de marketing dele está alinhada àquilo, espera-se que aquilo vá crescendo com o decorrer do tempo e que se fortaleça. Se em algum momento da jornada aquilo se desfaz, né, tem um tropeço, alguma coisa que não está alinhada, de alguma forma esse relacionamento quebra também. Porque você gera uma expectativa em cima do que você já reconhece enquanto marca. É uma plantinha, né? Você tem que regar sempre. Se você para de regar, eventualmente ela vai morrer. Dependendo da plantinha, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas pode acontecer, né? Assim acaba sendo com relacionamento, né? A gente precisa cultivar ele ali constantemente. Cultivar constantemente. E em que momento vocês acham que os processos deixam de organizar e passam a afastar o fator humano? Acho que quando a gente automatiza os processos, a gente precisa tomar esse cuidado Né? de quando a gente vai automatizar. Então, o que seria a gente automatizar processos aqui? Quando você deixa de fazer algo de forma manual e passa a fazer isso através de um sistema, através de uma forma automática, em que você passa de ter um ponto de contato humano com aquele cliente, aquela pessoa, é um ponto de contato a menos que você está tendo, né? Então, precisa ter esse contato, esse cuidado. Isso pode acontecer em qualquer tipo de processo e isso tem que ser a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso ainda para isso quando a gente está falando de atendimento, né? E aqui saindo um pouquinho dessa relação entre negócios e falando até um pouquinho da relação de empresas que atendem consumidor final, né? Que a gente chama de B2C. Precisa ter esse cuidado aí nesse ponto do atendimento, porque a gente tem soluções para poder automatizar atendimento, chatbot, inteligência artificial, só que gera essa perda e que pode ser muito significativa. E é possível escalar o atendimento sem perder a personalização? Então, aí a gente tem algumas soluções, que é até o que a gente gosta de propor para alguns casos em que a gente vai escalar e precisa entrar com um pouco de automatização, que é, por exemplo, a hibridização do atendimento. Então, a gente vê empresas que às vezes elas querem entrar, vou colocar um robô para atender no meu WhatsApp, eu vou colocar uma inteligência artificial. E aí o que a empresa faz? Ela remove completamente o atendimento humano e ela coloca só o atendimento ali artificial, né? São aquelas empresas que a gente tenta falar com uma pessoa e não consegue de jeito nenhum. E isso é um problema muito grande, porque ninguém gosta de ser atendido por robôs, pessoas querem falar com pessoas, a gente se relaciona com pessoas. Então isso gera uma insatisfação muito grande, gera perda de venda. Quando a gente entra com um modelo híbrido de atendimento, a gente pega o melhor nesses dois mundos.
Então, a gente coloca a ferramenta de automação em pontos específicos do processo para a gente poder escalar, ganhar tempo, agilidade e organização. E a gente entra com o atendimento humano, fazendo uma supervisão e trabalhando outros pontos para a gente não perder personalização, pontos de contato relevantes com o cliente e também o acompanhamento mesmo para identificar possíveis gaps na parte da automação. Entender profundamente o negócio do cliente virou uma condição. É isso. Não tem jeito, não tem como a gente fazer um trabalho de marketing para o cliente sem entender profundamente o negócio dele. Não é mais um diferencial. Eu não vejo como fazer um trabalho de marketing sem você entender profundamente sobre o negócio do cliente, né? O cliente precisa entregar, precisa confiar e a gente precisa saber o que que a gente está vendendo, para quem que a gente está vendendo, qual que é a dor dessa pessoa, entender que mercado que a gente está trabalhando, quem são os concorrentes, quais são os diferenciais. A gente procura se aprofundar tanto nisso, principalmente no briefing que a gente faz com os clientes, que é o ponto inicial do nosso trabalho, que a gente coleta essas informações, que muitas vezes o cliente ele não tem grande parte dessas informações em que a gente precisa para poder trabalhar o marketing, que a gente coloca ali como requisito. E aí ele vai precisar fazer esse levantamento para a gente ter essa informação. Então ainda gera essa reflexão. Você consegue colocar o cliente para pensar no próprio consumidor dele. Quem que é o público dele? Por isso que é tão importante a questão dos dados, né? Quando a gente analisa os dados, a gente consegue entender o comportamento do público daquele cliente. Isso faz toda a diferença, porque o material deixa de ser uma coisa mecânica, fria, e passa a ir direcionada, de fato, esse cliente, ele tem qual horário que ele está, de fato, ali nas redes? Onde que é o maior engajamento dele? Como o Felipe comentou, a questão das palavras-chave, né? Como que ele conversa, o que que ele consome, o que que ele busca. Para isso é tão importante a questão dos dados. E para isso é tão importante a gente não fazer um material frio, né? A gente compreender esse cliente e fazer uma coisa bem direcionada. E a indicação ainda é o maior termômetro de um relacionamento bem construído? O que vocês acham? É um grande termômetro, né? Eu acho que o cliente que não está satisfeito com a entrega, com o relacionamento, ele não indica, né? Não, não. Na nossa história a gente já teve vários casos assim de indicação, né? Graças a Deus a gente viu muitos clientes dessa forma, porque os clientes saem satisfeitos, né? Eles são satisfeitos com o nosso trabalho. À medida que a gente aplica todo esse conhecimento, tudo que a gente vem conversando aqui, a conexão com o cliente, a preocupação com o resultado de fato, entender em qual ponto a gente pode agregar e em qual ponto a gente precisa melhorar. Quando a gente entende tudo isso e faz um trabalho bem feito, o cliente ele fica satisfeito e é aí que ele indica a gente consegue também aumentar aí o nosso portfólio, a nossa carteira de clientes. A proximidade é um grande diferencial. Sim. É um grande diferencial nosso. E eu até tenho dito que a gente está num momento muito bacana. Porque agora, depois de 5 anos de mercado, a gente tem uma experiência muito grande. Porque são 5 anos só de Hive, mais a experiência que a gente tem aí, né? Separadamente? Separadamente, cada um, antes da gente ter a marca também. Então, é muita bagagem. E, ao mesmo tempo, nós não somos uma agência com centenas de clientes ativos, em que acontecem alguns cenários e a empresa entra ali e muitas vezes ela se sente como só mais um. É só um número, ela não tem essa proximidade, não consegue cultivar um relacionamento, não tem pessoalidade no atendimento, personalização no serviço, em tudo que é proposto. Então, hoje, toda a nossa equipe, por mais que a gente tenha equipes diferentes atuando em projetos diferentes, todo mundo sabe pelo menos um pouquinho de cada cliente. Mensalmente a gente tem reunião de brainstorming para montar campanhas, propostas de ações, e a gente trabalha isso em cima de todos os clientes. Então, até quem não está envolvido em determinado projeto, ele precisa ter uma mínima noção do que é aquilo ali para poder falar sobre aquilo, né? Então, a nossa equipe toda tá muito envolvida com o cliente. Todos os clientes, com né? todos Isso os é muito clientes. legal. Então, e o cliente sente essa proximidade e a gente tem feedback disso. De que esse é um dos nossos diferenciais.
E a gente tem muito essa noção também a partir do que o mercado chega falando com a gente, né? Então, o mercado chega falando que a agência não estava próxima, estava sentindo eles muito distantes, né? Que é o que a gente já falou anteriormente também, que a gente precisa entender que a agência é um terceiro, não é um setor de marketing dentro da empresa. Então, esse relacionamento ele precisa estar muito bem construído, estar muito bem embasado, precisa ter processo também para manter esse contato, né? Seja grupo, troca de contato frequente, reunião, a gente conseguir acessar um sistema do cliente para saber o que está acontecendo, para ver número. São diversas formas que a gente pode estar ali participando. Além de participar do universo do cliente, né? Então, acompanhar o que os concorrentes estão fazendo, né? A gente ter esse olhar sobre o mundo. Porque quando a gente começa a atender um cliente de determinado segmento ou de determinada localização, a nossa visão ela muda, né? A Completamente. gente começa a perceber o que esse mercado faz, o que acontece nesse mercado, o que funciona, o que não funciona, né? Então, se entra, por exemplo, um shopping, a gente já começa a virar ali, eu brinco que a gente trabalha com marketing, tem que ter um monte de interruptor na cabeça. Aí já liga o interruptor na nossa cabeça e a gente começa a reparar nas coisas de shopping. Né? Então, saber o que shopping faz, o que a gente já viu em shopping que foi legal, que aí já começa a fomentar aquela criatividade também, né? Sim. As ideias já começam a borbulhar ali na mente, né? Sim. Então, para quem está ouvindo, qual que é o primeiro passo para construir um relacionamento mais forte e duradouro com o seu cliente? Procure cultivar um relacionamento em que você é interessado mesmo no seu cliente, interessado em resolver o problema dele, interessado em saber o que ele está passando e o que você pode fazer para ajudar. E aí eu acho que é a partir disso que você colhe os frutos desse relacionamento. É buscar ser mais interessado e menos interesseiro. Se envolver mesmo, né? Sintetiza muito no que a Leila falou no início, né? Assim, o ouvir mais o seu cliente, né? E se você não ouvir, você não sabe qual é a dor dele, o que traz ele à tua empresa. Se você não ouvir, você não sabe. Então você não consegue criar essa conexão, proporcionar a ele uma experiência que vai fazer com que aquele cliente seja seu cliente ali durante um bom tempo, né? Isso aí, às vezes a gente fala muito e ouve menos, né? Enquanto a gente tem que estar mais atento a ouvir mais. É aquele negócio, não é à toa que a gente tem dois ouvidos e só uma boca, né? Tem curso de oratório, por que não tem um curso de escutatória? Tá Poderia, né? Nossa, deveria. Deveria, porque eu acho que isso é uma falha muito, muito grande das empresas, assim. É a empresa não escutar mesmo o cliente, porque às vezes a resposta para muitos problemas está ali. Às vezes a gestão da empresa fica quebrando a cabeça pensando em soluções, em respostas, às vezes coisas internas com a equipe ou coisas externas com clientes, sendo que na verdade é só você perguntar. E às vezes nem é perguntar, é só ter uma escutativa para quando no momento de uma reunião ou de um contato com o cliente você consegue extrair Só coisas perceber, deles. né? Exato. Às vezes é só perceber. Só perceber. É. Muito bom bate-papo. Muito obrigada, gente. Obrigado, Obrigado, gente. gente.